O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus nos salvou e nos chamou a uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça. Amados filhos, celebrando esse segundo domingo da Quaresma, nós somos convidados a olhar de modo muito especial para o chamado de Deus. Esse chamado de Deus que, como fez com Abraão, quer fazer conosco. Quer nos tirar de onde nós estamos para nos levar a outro lugar. Mas aqui, meus filhos, Deus não quer simplesmente fazer que nós nos desloquemos no sentido material, ou seja, vou tirar quem está aqui no gradinho e vou levar ali para o patronato, ou o contrário. Deus está querendo nos tirar do nosso lugar na existência. Por quê? Porque Deus sabe que por causa do pecado, eu e você não estamos ocupando aquele que é o nosso lugar. E por isso, ao passar nos chamando, não fala simplesmente: escuta, muda de vida aí onde você está. Mas Ele passa nos convidando sempre: larga o lugar que você está e vamos para outro. Sai dessa forma de existir e vamos para outra. Deus não só deslocou Abraão de Ur dos Caldeus para uma terra prometida, não. Deus foi no ser de Abraão, e por isso ele muda o nome depois para Abraão, e ele tira aquele homem do lugar da existência que não era o dele e o leva para um lugar que era dele, para a partir dali começar a transfigurar Abraão em Abraão. E a mesma coisa Deus quer fazer comigo e com você. Deus hoje de novo passa na minha e na sua vida e nos chama, e ao nos chamar nos desafia a nos deslocarmos. Só que aqui uma coisa muito importante: Deus não quer nos levar para um lugar novo, no sentido de um lugar que não era nosso e agora passou a ser, não. Deus quer nos levar para onde é o nosso lugar. Deus nos chama para ocuparmos a nossa vaga na vida. Ouvi essa expressão do Dom José Otácio, ele pregando o retiro para nós, em uma das meditações, ele falava sobre isso. Nós estamos ocupando o nosso lugar na vida, a nossa vaga na vida.
Uma pergunta importante que a gente tem que se fazer diante do plano de Deus, porque às vezes a gente olha para a vida e fala assim: mas eu estou seguindo Jesus e nada está mudando. Eu ouço a palavra de Deus, eu me esforço e parece que tudo na minha vida vai do mesmo jeito. Mas aí a gente precisa levantar a cabeça e olhar e ver, diante do chamado de Jesus, eu ocupei o meu lugar na vida. Porque a transfiguração é isso, meus filhos. A transfiguração é uma mudança na existência, e Deus quer nos transfigurar a todos com a sua graça. Deus quer pegar a sua graça e mudar a nossa existência. A gente confunde muito o processo de conversão, e em certo sentido não está errado, mas a gente sempre fala da conversão como ser um homem e uma mulher novo. Só que a gente ignora que esse novo não é ser uma coisa diferente, mas é voltar para a originalidade que Deus nos pensou, para a qual Deus nos criou. A gente trata esse novo como se fosse algo totalmente oposto, no sentido de que Deus quer converter a minha vida, e a partir de agora eu vou deixar de ser Padre Mateus e eu vou virar Padre Lucas. E aí você troca o seu nome aí. E aí a gente faz da conversão quase como que uma mudança de ser. Só que a conversão não é isso. A conversão é esse processo maravilhoso da transfiguração, que devolve a plenitude da graça à nossa existência, que nos faz novo na medida que nos devolve a originalidade que Deus nos criou, porque Deus não criou ninguém no pecado. Deus nos criou todos à sua imagem e semelhança. E a transfiguração, na graça de Deus, é esse processo de permitir que a graça vá devolvendo em nós aquilo que o pecado foi destruindo, e vá nos devolvendo essa originalidade, quase que não sai, para qual Deus nos fez. E para que isso aconteça, eu e você que ouvimos o chamado de Deus, nós temos que nos dispor a seguir o Senhor e perguntar: eu estou ocupando o meu lugar na vida? Isso não é papo de psicologia barata não, gente, porque às vezes a gente ouve isso assim: padre, conversa de autoajuda. Não. Se eu não estiver ocupando o meu lugar na vida, diante do plano de Deus, a graça de Deus não vai poder florescer como tem que florescer. Não vai. Porque ela sempre vai encontrar um obstáculo. Porque se eu não estou ocupando a minha vaga na vida, se diante do chamado de Deus eu não tirei a minha vida do lugar que não era dela para colocar no lugar dela, a graça de Deus sempre vai encontrar uma trava. E aí são as mais diversas. São as situações que vão acontecer na minha vida que vão me contrariar, e porque eu não estou ocupando o meu lugar, eu não consigo fazer uma leitura sobre a realidade que permite eu entender que, olha, isso aqui está fazendo parte do pacote. Se eu estivesse no meu lugar, eu seria capaz de, mesmo contrariado, olhar e falar: olha, está no pacote que Deus permitiu para mim, está no projeto de Deus para mim. Eu preferia que não tivesse, mas está nesse pacote, e vamos em frente. Mas como eu não estou no meu lugar, quando chega, o que acontece? Não, isso aqui não pode estar acontecendo comigo. Não é que não pode estar acontecendo, é que você não está no lugar certo para isso acontecer. Aí a coisa fica difícil, né? A coisa já não é tão agradável, aí ela vai se tornando insuportável, né? A partir do meu lugar da vida, eu sou capaz de me perceber à luz da graça de Deus, da originalidade que Deus me fez, e a partir de me perceber eu sou capaz de entender o outro, e aí a minha forma de relação com o outro muda. Eu já não sou mais tão dependente da aprovação do outro. Fulano pensa assim de mim, tá bom, pensa o que quiser. Como disse Santa Teresinha, o que importa é o que Deus pensa de mim. Eu sei quem eu sou e onde é que eu tenho que estar. E se isso está acontecendo, maravilha, o resto a gente vai levando. Se eu estou no meu lugar da vida, a coisa vai de boa.
Mas se eu não estou, aí eu fico preso, né? Essas validações mesquinhas do outro. Porque fulano virou a cara para mim, fulano na comunidade falou torto, falou assado. Essas infantilidades, né? Vai começando. E aí a graça de Deus não consegue me fazer dar passos. Porque enquanto eu perco tempo com essas infantilidades, eu não mudo de vida, eu não vou largando os vícios que eu estou arrastando, eu não vou percebendo as imperfeições verdadeiras que eu trago na minha vida e que eu preciso converter, porque eu ainda estou perdendo tempo com esse bando de ninharia. E tudo porque eu não estou no meu lugar. Porque se eu tivesse na minha vaga, a graça de Deus estava me fazendo, o que importa o que fulano pensa de mim quando eu tenho esse problema aqui para resolver na minha vida? Essa situação aqui real, desse pecado que eu preciso sair, que está atrapalhando a minha vida, essa imperfeição na minha forma de lidar com o outro, que às vezes faz o outro me entender de um jeito que eu não queria que ele me entendesse. Mas aí a graça não consegue me ajudar a perceber isso. Por quê? Porque eu não ouvi o chamado de Deus e fui ocupar o meu lugar. E como eu não estou ocupando o meu lugar, a graça não consegue me transfigurar. E aí eu fico ali, na minha relação com Deus. Outro dia eu falei isso aqui conosco, me recordo que o nome eu falei isso aqui com vocês. As nossas chateações com Deus, muito delas tem a ver com estarmos num lugar que não nos cabe na vida. E aí eu não me percebo diante de Deus como eu deveria, e também não percebo Deus como deveria. Hoje a palavra de Deus chama Abraão, e chamando a Abraão, passa na minha e na sua vida e nos chama. Nos chama para nos levar ao nosso lugar e ali nos transfigurar. Porque só a partir desse processo ele vai poder nos tornar, como Abraão, uma bênção. Afinal é isso que Deus diz a Abraão: se você se dispor a ouvir a minha voz e sair da onde você está para ir ocupar a sua vaga na vida, o que eu vou fazer por você? Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha como é importante, meus filhos, hoje eu e você ouvirmos o chamado de Deus e irmos ocupar o nosso lugar na vida. Olha como é importante que a gente ocupe o nosso lugar, a nossa vaga na vida, diante do chamado de Deus, para que Ele nos transfigure e, nos transfigurando, nos devolva a originalidade para a qual nos criou, e assim nos torne uma bênção para nós e para todos. Essa é a proposta da transfiguração. É isso que Deus está nos convidando. Para isso Ele nos deu esse tempo santo da quaresma. E aí é importante que a gente se disponha a isso. Que a gente se disponha a, ouvindo a voz de Deus nesse tempo quaresmal, caçar a nossa vaga na vida. Sem subjetivismo, sem essa bobajada de eu sou aquilo, eu sou empoderado. Não. O lugar que Deus me fez diante da sua vontade, diante do seu projeto para a minha vida, diante da sua graça para a minha vida, diante daquilo que Deus espera que eu colabore no projeto da salvação que Ele tem para mim e para o outro, e só isso, que já é muito. A vaga que Deus fez para mim, com os meus processos, é claro, porque não é porque agora eu estou na minha vaga que a coisa vai funcionar. Tem processos para acontecer também, mas a partir dali, ser transfigurado, até o ponto de podermos, como Pedro, a partir da vaga que Deus nos preparou na vida, dizer: Senhor, é bom estarmos aqui, é bom, Senhor, o lugar que o Senhor me preparou na vida, com tudo que Ele tem. A minha vaga na vida é boa, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os seus processos,
mas essa vaga que é minha na vida é boa. E a partir dela, eu me abro à sua graça. A partir dela, eu aceito o seu plano na minha vida e eu quero colaborar com esse plano. A partir dela eu entendo o processo que eu preciso viver para que a minha vida se converta em uma bênção. Vamos pedir ao Senhor essa graça de poder, no ouvir do seu chamado, ocupar o nosso lugar. Crianças, vamos ver se tem uma história que diz assim: em certo lugar, há muito tempo atrás, durante o inverno, nasceram ali, alguns patos. A mãe pata estava ali, feliz da vida. Só que de repente, quando quebrou um dos ovos, aconteceu uma coisa estranha. Porque saíram lá os patinhos bonitinhos, branquinhos, aqueles filhotinhos, gracinha, e saiu um pato todo preto, diferente. O pessoal ficava olhando assim, dizendo: meu Deus, o que houve? Passou demais? E o grupo dos outros patos não foram muito com a cara dele não, Só a mãe, porque mãe é mãe, Mas ele foi crescendo ali naquele meio, e diferente dos seus irmãos, mas tratado muito mal, só a mãe que tratava ele bem. Um dia ele se desanimou, aí ele saiu do meio daquela lagoa, foi procurar outro canto para viver. E aí, depois de voar bastante, vai para lá, vai para cá, ele encontrou uma lagoa com uns bichos diferentes, parecia com os patos, mas não era também. Bonitos assim, com os pescoços longos. E aí ele olhou assim de longe e falou assim: eita, melhor não parar aqui não, porque se lá com os patos, que era mais ou menos, já me achavam feio, no meio desses bichos aqui, a coisa vai ficar mais feia ainda, que eles são mais bonitos que os patos. E aí ele parou, tinha parado um pouquinho, ele já estava assim: vou sair daqui antes que me vejam, que senão vão brigar comigo. Fala assim: a gente tão bonito, você feio aqui, veio se meter no meio da gente. E ele já estava preparado para voar de novo. Só que no que ele foi começar a voar, um desses outros bichos que estavam na lagoa viram e foram atrás dele. Ele falou assim: nossa, vai brigar comigo, porque chegou um feio na lagoa, vai vir dar uma bronca. Ele tentou voar para escapar, mas esse bicho bonito ficou seguindo. Daqui a pouco ele cansou, ainda era pequeno, e ele pousou no cantinho. Falou: é um jeito, vou ter que levar a bronca, Essa frase de aprender para feio não entrar no espaço de bonito. E quando ele pousou, esse outro bicho maior pousou com ele. E aí ele chegou perto, ele já pronto para a bronca, e falou assim: criança, o que você está fazendo longe das outras crianças? Aí eu acho que ele se confundiu. Será que ele está precisando de óculos? É bonito, mas é cego. Eu não pareço com eles, tenho nada a ver com eles, nem sou daqui. Esse bicho mais velho continua assim: quem que é sua mãe? Ah, não, minha mãe é a pata fulana. Ele: não pode ser. Ele: não, é sim, eu sei que eu não pareço com ela, eu sou meio feio, é que eu puxei o lado da família do meu pai, mas é ela sim. E essa outra ave falou assim: não pode. Ele falou: criança, você não é um pato? Ele: não, eu sou feio, mas eu sou um pato, eu sou filho da minha mãe, tá lá. Ele: não,
Você é um cisne. Aí ele olhou e falou assim: não, mas não pode ser. O que é isso? Não, cisne sou o que eu sou. Não, moço, mas você é tão bonito, eu sou tão feio. Ele: não, criança, todo cisne quando nasce é meio assim, bem mesmo. Mas conforme o tempo vai passando, né, aquilo que nós somos vai vindo para fora, e nós vamos nos convertendo nessa imagem bonita. Por isso que eu perguntei por que você estava longe das crianças, que geralmente no bando vocês ficam no meio da lagoa, para a gente vigiar vocês, para não acontecer de algum predador pegar vocês. E aí aquele cisne mais velho pegou aquele patinho que não era patinho, levou de volta para a lagoa, e quando ele chegou lá no meio daquele cisne, ele encontrou outros como ele, também feinhos, a carinha meio assim torta, tinham puxado a família do pai também, que nem ele. E ali ele ficou. E ali ele esperou o tempo passar. E ali, no lugar certo, o tempo levou aquilo que era feio e trouxe de novo a beleza que ele tinha desde sempre dentro dele. Jesus hoje nos convida a sair da lagoa errada para ir para a lagoa certa, para viver o tempo de crescer. Porque na lagoa errada a gente vai ser sempre o patinho feio. Na lagoa certa, a graça de Deus vai nos trabalhar e vai fazer sempre aquilo que é bonito de nós vir para fora. Vamos pedir a graça a Jesus de, ouvindo a sua voz, estarmos na lagoa certa para esperar o seu processo. Amém? Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça.